e perguntou se este era um evento especial da constelação. O vestido parecia caro. E o personagem principal nervosamente abriu os braços. Todos alarmados. E gritou que estava cansado desse desagradável. Velha do Olimpo. Jay sorriu amplamente e pediu ao sol para pressionar mais rápido. Depois de um momento, Sam pressionou lentamente o medidor de simpatia. O medidor de repente se iluminou com brilhos. E a notificação relatou que o indicador de simpatia foi de 481 pontos. E as meninas ao redor ficaram sem palavras. Jay apontou o dedo para Sam e disse como aconteceu. Quase 500 Shin colocou a mão na boca. E percebi que o protagonista, pessoa favorita, era Sam. E colocando a mão no queixo, disse para esperar. A garota de jaqueta branca estreitou os olhos. E percebi que isso era estranho. Estendeu as mãos na frente dela e perguntou. Enviou para emprestar este vestido. Por um tempo, Von bruscamente segurou o vestido em direção a ela. E percebi que não era do tamanho dela. Mas o contador fez um som. A garota de jaqueta branca pressionou bruscamente o balcão. E Doc começou a voar lentamente para longe deles. Uma notificação apareceu na frente do rosto de Von, dizendo que sua pontuação de semelhança foi de 481. E ela percebeu que ainda não tinha colocado. Hi, sorriu maliciosamente. Olhou para ela com atenção e perguntou novamente. A garota de cabelos escuros, então, apontou o dedo para si mesma. E pediu para ela experimentar. Ela pegou o vestido, suas mãos, e clicou no balcão. E viu 480 pontos. E o personagem principal cobriu o rosto com as mãos. E percebi que era vergonhoso. Começou a rir alto, segurando seu estômago. E Sam, com um leve sorriso. Percebi que o que ele mais gostava não eram pessoas. Shin olhou cuidadosamente para o protagonista. E nervosamente o chamou, e Doc começou a chorar e pedir desculpas a ela. A garota se endireitou. E olhando atentamente para o protagonista gritou. Que havia de errado com ele? Doc começou a brilhar ligeiramente roxo. E arregalou os olhos. Um momento depois, ele se viu em um lugar escuro. Então ele começou a ser levado para algum lugar. E Shin o chamou gritando. Então uma notificação apareceu na escuridão, dizendo a ele que ele tinha morrido, o personagem principal. Lembrou como ele folheou o livro. Doc abriu os olhos de surpresa ao ler o livro. E notei que ele se lembrou da primeira vez que leu o livro. O personagem principal leu o enredo do livro e acrescentou em sua cabeça que a sensação de papel delicado na ponta dos dedos, letras pretas florescendo no meio de um campo branco sem fim. A sensação ao virar a página, a mãe do protagonista veio até ele. Sorriu e notou que era importante. Não apenas para ler as linhas, mas para encontrar a essência entre eles. Doc olhou cuidadosamente para as linhas de perto. E percebeu em sua cabeça que o espaço, esticando-se entre as palavras, estava nesses espaços.
O personagem principal estava nas entrelinhas. E acrescentou em sua cabeça que seu pequeno Prado Nevado estava localizado lá. Um lugar minúsculo em que dificilmente era possível espremer. Tornou-se um paraíso ideal para seu jovem, que adorava se esconder do mundo. O livro começou a virar rapidamente. E Doc notou que lá ele sonhou. Tornou-se o personagem principal, foi em uma aventura e se apaixonou. E também, ler muito, o personagem principal virou lentamente a página e disse em sua cabeça que o momento havia chegado, quando a história aparentemente interminável finalmente encontrou seu final. Doc, então, fechou o livro com confiança. E, que esta foi a primeira vez que ele fechou um livro. O personagem principal colocou a mão no livro. E lembrou que ele ainda se lembra desse sentimento. Como se ele tivesse sido privado do mundo inteiro. O personagem principal olhou cuidadosamente para sua mãe e perguntou se esse era o fim. E ela respondeu que este era o fim. Então o Doc acrescentou que, como se revelasse a ele toda a crueldade de suas vidas. A mãe do protagonista sorriu levemente. E quando perguntado se haveria uma continuação, ela respondeu que não haveria. E Doc notou em sua cabeça que a mãe estava com frio. Mamãe colocou a mão ao lado do protagonista e notou que, no entanto, o fim não significa que ele viu toda a história. Deixe-o ler novamente com uma nova leitura. O livro se tornará um trabalho completamente diferente. E Doc acrescentou que ao mesmo tempo é sábio. O personagem principal virou-se para a mãe com um sorriso. Depois que ela perguntou o que ele poderia ler juntos, e anotou em sua cabeça que foi assim que ele aprendeu a reler. O personagem principal estava voando no meio de um espaço escuro. Anne se perguntou como tudo teria acabado. Se a mãe tivesse dito algo diferente, Doc, de repente, abriu os olhos. Olhou para cima com atenção e acrescentou em sua cabeça que os livros eram apenas uma coleção de fábulas. E lê-los foi uma perda de tempo. O personagem principal ficou pendurado no espaço e não se moveu. E então pensei que, neste caso, ele poderia fazer um monte de amigos, não se enterraria em livros didáticos. E não se tornaria uma vítima de hooligans. Um momento depois, o personagem principal se viu cercado por escuridão completa. E claramente abrindo os olhos. Ele pensou que ele não fugiria do mundo real. O personagem principal saiu abruptamente de seus pensamentos. Anne olhou cuidadosamente na direção de onde ele tinha acabado de ser chamado. Édipo brilhava intensamente na escuridão. E olhando atentamente para o protagonista, percebi que ele viu que estava entediado. O personagem principal se levantou e disse, olhando cuidadosamente para a constelação: pensei que uma criatura capaz de invadir facilmente a consciência de outra pessoa, além dos deuses poderosos. Apenas os profetas são capazes disso. Mas esta não é Anna Croft. A constelação sem olhos olhou atentamente para o protagonista. O personagem principal olhou cuidadosamente para o rei do Olimpo, chamado Édipo, e ele perguntou como ele se sentia sobre o fardo de saber seu destino.
Doc lançou um olhar cuidadoso para Deus e respondeu que não se tornou realidade. Ele estava morto como eles queriam. Édipo abaixou a cabeça e disse com um leve sorriso que uma lenda tão patética não poderia enganar o destino. O personagem principal olhou pensativamente para o Deus e ouvi-lo acrescentar que logo ele teria que escolher um lado. Édipo olhou cuidadosamente para o protagonista e adicionou que ele acreditava que faria a escolha certa. Ouviu a resposta do protagonista, que ele não ia ficar do lado de ninguém, e percebeu que ele definitivamente iria para o Olimpo. O personagem principal ficou um pouco surpreso. Abriu bem a boca e ouvindo que entre todas as encarnações que ele conheceu, nem um único se adequava ao Olimpo tanto quanto ele. Ele perguntou que tipo de bobagem ele estava falando. Um momento depois, o olho do protagonista ficou vermelho. E alguém o chamou com raiva. Sua mãe sente-se ao lado dele, com uma faca ensanguentada nas mãos, e disse que agora ele precisava reler. Doc arregalou os olhos, viu o cadáver à sua frente e ouviu sua mãe adicionar, para lembrar, tudo bem. A mulher se pressionou cuidadosamente perto de seu filho e perguntou se ele entendeu tudo. E Doc colocou a mão na cabeça e começou a gritar. Então ele agarrou com a segunda mão e agachou-se. Começou a gritar incoerentemente. Édipo olhou com olhos brilhantes para o protagonista e disse que precisava herdar o raio. Carnaval, o personagem principal pendurado inconsciente no espaço, e o deus Olimpo acrescentou que de outra forma. No próximo cenário, ele morreria de uma vez por todas. Doc começou a se recuperar rapidamente em seu corpo. E a notificação percebeu que as 8 vidas, privilégio de atributo, foi ativado. O personagem principal se recuperou totalmente e se ajoelhou. E uma nova notificação relatou que seu corpo havia sido ressuscitado. Doc abriu bem a boca e gemeu de dor. O personagem principal, pendurado no meio do céu, coçou a cabeça e se perguntou para onde ele foi e por que ele morreu em primeiro lugar. E a notificação dizia que a capacidade da segunda cabeça da cobra é inteligência, graças ao efeito deste privilégio. As habilidades cognitivas de seu cérebro funcionarão melhor. O personagem principal lembrou como ele se sentou no carro e cochilou. E então percebeu em sua cabeça que ele se lembra como ele foi assistir seus camaradas no paraíso, usando um ponto de vista de terceira pessoa, em confiar seu corpo à ciência. Aparentemente, alguém o matou enquanto dormia. Um momento depois, notificações apareceu na frente do rosto do protagonista, informando-o de que seu quinto lenda recebeu uma nova conquista. E ele se perguntou quem poderia ser. Sion. O personagem principal era surpreso ao ler que as pessoas lembre-se dele como um Messias envergonhado. E pensei, ele não só morreu em um momento estranho, mas uma conquista igualmente estranha apareceu. Um momento depois, uma voz foi ouvida atrás dele e Doc virou bruscamente.
O personagem principal olhou cuidadosamente para Ciano e se virou e perguntou o que tinha acontecido, e a menina respondeu que eles foram atacados. Ciane virou a cabeça para o lado, abriu bem a boca e acrescentou que assim que ele adormeceu, algumas pessoas apareceram do nada. Ela tentou com todas as suas forças impedi-los, mas ele ainda estava mortalmente ferido. Então ela o agarrou nos braços e correu. Tudo em lágrimas e depois, bang. E de repente eles acabaram aqui. A menina virou-se para o protagonista e perguntou o que ele tinha pego a essência. É por isso que ela pediu a ele para voltar rapidamente. E Doc, naquela época, ativou o exclusivo, habilidade de detector de mentiras de segundo nível. E tudo o que logo disse acabou sendo verdade. Ciano endireitou-se bruscamente e com cuidado, olhando para o protagonista. Ela percebeu que ela poderia ter acreditado imediatamente, por uma questão de decência. E o personagem principal, se virando, perguntou se ela tinha visto os rostos dos atacantes. E a garota respondeu que todos estavam usando máscaras. Ela não viu nada. Verifiquei vários com as características definidoras de ajuda, mas não reconheci ninguém lá. Doc olhou pensativamente para a garota e notou em sua cabeça que, provavelmente, ela agora ocupa o 20º lugar no topo do Castelo Negro. Mas não só eles foram capazes de romper em breve e matá-lo. Eles também conseguiram tranquilá-los nesta armadilha. O personagem principal colocou as mãos nos bolsos e perguntou se havia alguma outra informação. Ao qual Ciano ficou com raiva e disse que ela estava cuidando para ele por 3 dias inteiros. E ele estava sendo rude. O personagem principal olhou para ela com surpresa, quando ela percebeu que ele estava morto há 3 dias. Doc tensionou bruscamente o olhar e cerrou os lábios, pensando que o atributo 8 vidas tinha um cooldown e que ele esperava os caras não tinham passado para o próximo cenário. Porque então todos os seus planos iriam pelo ralo. Saião estendeu as mãos para o lado. Olhou atentamente para o protagonista. E percebeu que, não importa o quão longe ela vagasse, havia apenas nuvens em todos os lugares. Ela já tinha desistido estupidamente. Doc virou a cabeça para os avatares da garota, que estavam treinando, e perguntou por que ele estava se divertindo com seus avatares. Doc sorriu amplamente, olhou atentamente para a garota. E Sai sorriu e respondeu que este era seu próprio método de treinamento. Se os avatares praticam, então quando eles retornarem suas habilidades, ficarão mais fortes. O personagem principal olhou cuidadosamente como os 2 avatares se comunicavam. E pensei que parecia que agora ele entendeu como ela conseguiu se tornar tão forte em tão pouco tempo nos métodos de sobrevivência. A habilidade Avatar foi descrita sem muitos detalhes. Doc virou-se para a garota e perguntou que não havia nem restrições. É possível criar avatares infinitamente até que o mana acabe. E Saion colocou a mão de lado e respondeu que isso já é trapaça. Existem
restrições. A garota de cabelos escuros apontou o dedo para a cabeça e notou que toda vez que ela usava a habilidade, ela teve que compartilhar parte de suas memórias com o avatar. O personagem principal olhou para ela com atenção e perguntou: "E se o avatar morrer?" Ao qual Cian estendeu a mão e, com a boca bem aberta, respondeu que as memórias vão desaparecer com ele. Geralmente, ela os alimenta memórias inúteis. E se ela mesma os desencarnar, toda a memória vai voltar. Suin virou a cabeça e observou os dois avatares. Correu até ela e começou a desaparecer. E acrescentou que o problema é que, às vezes, eles podem ficar fora de controle. E Doc perguntou a ela novamente. Os avatares foram absorvidos pela garota, restaurando suas memórias, e ela respondeu que estava como o primeiro avatar que ela criou. Um momento apareceu em sua cabeça de seu avatar, seguindo-a por um corredor escuro e olhando para trás. E aí, Ciano acrescentou que talvez ela simplesmente tenha dado a ele muitas memórias. Mas no final, o avatar se rebelou e ela não pôde devolvê-lo. Doc se aproximou e perguntou o que era possível. E que memórias o avatar tinha. E Ciano estendeu os braços para os lados e respondeu que não tinha ideia. Mas como ela era normal, provavelmente havia algum tipo de besteira. A garota, de repente, colocou a mão na cabeça e gritou que quase esqueceu. Shin olhou para o protagonista e disse que, quando ele estava deitado aqui morto, as constelações vieram visitá-lo. Ela acabou de se lembrar, e o personagem principal revirou os olhos e percebeu em sua cabeça que ele não estava dando memórias importantes para avatares. Ela disse que Doc olhou para ela com atenção e ouviu. Em breve, acrescentar que estas eram constelações da nebulosa. Veda e Tanla gostam de algum tipo de bobagem. Algo sobre a escolha certa, e tudo isso. Ciano endireitou-se e acrescentou que um cara estranho veio, parecendo um guerreiro do núcleo de Gori. Apareceu na cabeça da menina, olhando atentamente para baixo. E ela acrescentou que ele não disse nada. Olhou sem expressão para seu cadáver e saiu. O personagem principal colocou a mão no queixo e se perguntou que, uma vez que este era o guerreiro da Coreia, John realmente veio. Doc abriu bem os olhos. Olhou para a garota e pediu que as constelações viessem pessoalmente. Não suas encarnações, ao que Sion respondeu. Que é exatamente assim que eles vieram fixados. Em suas imagens simbólicas. O personagem principal abriu bem a boca, virou-se para o lado e disse em voz alta que a constelação teria que gastar muita probabilidade para aparecer pessoalmente na área de cenário, mesmo em forma simbólica. Doc olhou cuidadosamente para o mundo das nuvens e percebeu que ele parecia entender onde eles estavam. O personagem principal virou bruscamente a cabeça para o lado. E que esta era a formação dos 8 portões. Pensei que era uma coisa comum para constelações, que dominou os 5 elementos.
4 símbolos e 3 talentos. E na Península Coreana, havia uma constelação capaz disso. O personagem principal olhou cuidadosamente para o vazio e perguntou que talvez fosse hora de sair. Oposto ao protagonista, tecido começou a aparecer de repente. E a partir daí, alguém disse: "O que viu?" Acabou não sendo tão fácil de enganar. A constelação, uma cabeça com cabelo preto, emergiu do tecido. Um momento depois apareceu, que sorriu amplamente, e percebi que todos os rostos eram familiares. O personagem principal olhou de perto, e percebi que não foi uma reunião muito agradável. Então pensei, ele parecia adivinhar quem o matou. Correu, sorriu e olhou cuidadosamente para o protagonista. Na cabeça do cara de cabelo preto, uma garota apareceu sentada em uma sala solitária no sofá. E correu, disse que a rainha estava esperando por ele. Os projéteis atingiram o prédio vermelho e explosões ocorreram. A careca do homem brilhava intensamente do sol. Phil ficou ferido, olhou para a frente furiosamente e rangendo os dentes. Percebi que eles se esqueceram dele novamente. A Torre Vermelha atirou nos adversários em campo. E Pele gritou alto nele. E a notificação dizia que a constelação Mestre da Defesa ficou encantado com esta batalha. Pele abaixou a cabeça e começou a respirar pesadamente. Coberto de suor, então ele se apoiou na grade. Afundou no chão e tristemente disse que o maná tinha acabado. Ele estava acabado. A enorme concha vermelha voou bem acima da torre. Phil levantou a cabeça, surpreso. Olhou para frente. Junho apareceu do outro lado da clareira. O personagem principal do mangá endireitou. E naquele momento um dragão voou sobre ele. Doc e Cyan seguiram um cara chamado Ron. A menina olhou atentamente para o protagonista. E abrindo a boca levemente, disse que se lembrava que ele disse que ele conhecia a rainha dos andarilhos. E que tipo de relacionamento eles tinham. E o personagem principal sorriu e respondeu: foi o mais difícil do mundo inteiro. Ciane cruzou as mãos de lado. Olhou atentamente para o protagonista. E sarcasticamente, percebi que alguém estava escondendo algo. Deixe-o responder que ela era sua ex. Cyan congelou de surpresa e horror. Quando a protagonista respondeu que ela era a mãe dele, bruscamente virou a cabeça para o protagonista. E a garota ela nervosamente perguntou ao protagonista novamente. Correu, continuou a andar e percebeu que ele precisava seguir estritamente em seus passos. Caso contrário, eles se perderiam imediatamente. E o personagem principal olhou cuidadosamente como traços azuis. Permaneceu nas nuvens o cara de cabelos escuros. Virou a cabeça bruscamente para o protagonista. Quando ele perguntou por que ele deveria ajudar, ele não entendeu por que uma personificação de tal nível obedeceria a qualquer um. Doc esticou o olhar. Olhou cuidadosamente para o cara oposto. E acrescentou sob os auspícios do primeiro xamã de Joseon. Ele poderia se tornar uma rainha.
se ele herdasse seu estigma. Reações adversas aos medicamentos, olhou para o protagonista como ele reconheceu seu patrocinador. E o Doc respondeu que não seria difícil encontrar entre as constelações coreanas aqueles capazes de usar a formação de 8 portas. Correu, virou a cabeça para o protagonista. Ouviu a pergunta. Sua mãe conhece sua fraqueza. Deixe-o responder honestamente, ele pode ajudar e permanecer em silêncio. O personagem principal arregalou os olhos quando Hunsin respondeu que ela salvou sua filha. Doc virou a cabeça para o lado. Sorriu sarcasticamente. E notou que a gratidão por salvar a criança. Entende por que ele é tão fiel a ela? E correu, virou-se para ele e perguntou de onde veio o sarcasmo. O personagem principal sorriu amplamente e respondeu que ele apenas pensou que esse resgate foi intencional e Ciano olhou para ele com surpresa. Sua mãe apareceu na cabeça do protagonista, em uma capa e uma máscara em suas mãos. E Doc notou que o comportamento de sua mãe não parecia estranho para ele. Por exemplo, ela se adaptou muito bem ao novo mundo ou sabe muitas coisas que ainda deve ser desconhecido para todos. E para cada um, e correu, perguntou o que ele estava querendo dizer. Doc sorriu sarcasticamente e olhou para o cara. E respondeu que achava melhor dizer que sua mãe sabia muito bem qual constelação o escolheria. Provavelmente, ela originalmente iria manipulá-lo com a ajuda de sua filha. Correu, olhou atentamente para o protagonista. E rangendo os dentes, percebi que ele a estava levando para a pessoa errada. E Doc pensou, ele não se lembra mais do que exatamente ele disse a ela. Mas ela provavelmente se lembrou de sua recontagem. E aproveitou a encarnação do jovem Wukai. O personagem principal parou abruptamente e perguntou realmente. E correu ver o Sei, para ele abaixou o rifle. E respondeu que sua mãe não era uma pessoa tão má. Como ele pensou que era Doc, fez um olhar sombrio. Olhou furiosamente para o cara. E percebeu que ele a conhecia melhor do que ninguém. Hand virou bruscamente, jogou o rifle por cima do ombro. E disse que as crianças não sabem muito sobre seus pais. Um momento depois, eles encontraram prateleiras perto da porta. E o cara de cabelos escuros virou-se para eles e percebeu que ela estava aqui. Correu, olhou para Ciano e percebeu que ela não podia ir lá. Ela ficaria com ele. E a menina cruzou os braços no peito. E olhou para o protagonista. E que parecia que sua mãe não favorecia os convidados. Doc parou na frente do botão e correu. Percebi que você só precisa pressionar o botão da campainha. O personagem principal lentamente puxou o dedo em direção ao botão, então ele pressionou com força. Um som estranho foi ouvido. E Doc notou que esta era uma chamada vagamente familiar. O personagem principal se lembrou de sua porta para o apartamento. E percebeu em sua cabeça que há muito tempo ele costumava ouvir esse som vindo de trás da porta. O personagem principal ouviu permissão para entrar e acrescentou uma voz familiar. Doc com confiança e rapidamente entrou na sala. Um momento depois, ele arregalou os olhos
e olhou para frente. Doc olhou para a cozinha. Então para a TV. Logo ele viu sua mãe sentada no sofá. Ele caminhou até ela e olhou atentamente. Então ele olhou em volta, apertou os olhos. E pensei que este era um lugar nojento, afinal. E a notificação, notei que a quarta parede estava tremendo. A mãe do protagonista olhou para ele. E que eles não se viam há muito tempo. Ela já estava cansada de esperar. E o personagem principal colocou as mãos nos bolsos. E seria melhor permanecer morto assim. Ouvi dizer que o Nirvana a matou. Por que ela está viva? Mãe olhou para o filho com desagrado. E percebi que eles só chamam a mãe de você. E Mama decidiu permanecer na era rebelde, mesmo aos 28 anos. E Doc olhou para ela descontente e disse: Para responder à pergunta, a mulher olhou atentamente para a flor e respondeu que não era difícil enganá-lo, porque ela também sabe muito sobre o futuro. E Doc percebeu que ela estava viva todo esse tempo e nem apareceu para o funeral. A mãe do protagonista sorriu nervosamente e, abaixando a cabeça, respondeu que ela estava com medo que seu coração se partiria dessa visão. O olhar da mulher congelou em um ponto e Doc perguntou. Então ela ordenou que seus subordinados o matassem novamente. O personagem principal ficou em pé. Ouviu a resposta que ele tinha camaradas maravilhosos. Eles soluçaram amargamente sobre seu caixão, nem mesmo sabendo que ele renasceria. E perguntou por que ela o matou. Os olhos de Doc se arregalaram após a resposta de sua mãe, que a encarnação do protagonista seria morto pela pessoa que ele mais amava. A mulher abaixou a cabeça e percebeu que Sam disse a ela implorando para salvá-lo. A propósito, desta vez, ele veio com outra garota. O personagem principal cerrou os dentes de raiva. Ouvi isso para ser honesto. Ela gosta mais dele e disse que chega disso. Bobagem, quanto mais ele a ouvia, menos ele entendeu. O personagem principal olhou para ela com atenção e perguntou se ela fosse convidada a salvá-lo, por que matá-lo? E sua mãe respondeu que graças a ela, a profecia foi cumprida. Doc cerrou os dentes e olhou para ela com medo. A mãe do protagonista sorriu levemente. Fechou os olhos e disse que Doc seria morto por quem ele mais ama. A mulher abriu bruscamente os olhos. Sorriu sarcasticamente e acrescentou que tudo aconteceu exatamente como na profecia. O personagem principal arregalou os olhos e riu nervosamente. Doc fortaleceu seus pés e, olhando cuidadosamente para sua mãe, disse que acontece que ela decidiu matá-lo porque ela imaginou para ser sua pessoa mais amada. Então ela falhou completamente. O personagem principal olhou para sua mãe com medo. Um aviso de morte apareceu ao lado dele e acrescentou: porque o aviso do destino não foi embora. Doc Andy Ritosé olhou para sua mãe e percebi que ela estava definitivamente
Não aquele que ele mais amava? A mãe do protagonista cerrou os dentes de raiva. A notificação brilhou intensamente ao lado do protagonista. O personagem principal cobre a boca e silenciosamente